Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Enquanto você encontra o livro do profeta Ezequiel 47, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Estivemos aqui há um tempo atrás e na última oportunidade estivemos ali na base missionária e foi uma bênção. Eu peço perdão pelo horário um pouco atrasado que cheguei. O pneu do carro, infelizmente, rasgou. Tive que parar no meio do caminho. Fui socorrido por um amigo e deu tempo da gente conseguir chegar. Agradeço aos irmãos que fizeram contato. Deus abençoe. Amém? Foi você, né? Deus abençoe sua vida e a todos que estão aqui. Aos conterrâneos de Vila Aliança, Deus abençoe os irmãos que estão ali. Somos de Vila Aliança também, é um prazer estar com os irmãos aqui. Ezequiel capítulo 47, quem encontrou, diga amém. Amém. Pastor Henrique, obrigado por lembrar de mim, tá? Deus abençoe. Pastor Henrique sempre muito simpático, com um jeito único de dirigir culto, de pastorear. Eu tenho uma grande admiração pelo Senhor, tá? Ezequiel 47, quero ler com os irmãos os primeiros versículos. Antes de ler, eu queria que você fechasse os seus olhos. Não quero fazer uma oração, é apenas um pedido ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, como ministro do Evangelho, eu proíbo nesse momento toda manifestação demoníaca, que no império das trevas haja nesse momento uma condição de parar, pelo poder da ministração da Tua Palavra, e na autoridade como ministro do Evangelho, junto com os ministros que aqui estão, nós damos uma ordem, que nesse instante, o que prevaleça seja a Tua Palavra. Nós declaramos isso, e os que concordam digam amém. Verso de número 1 do capítulo 47, assim está escrito: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam na cintura. Mediu mais 1000 e já era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar nadando, ribeiro pelo qual não se podia passar. E ele me disse: tu viste, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro, e tu digas amém. Amém. Antes de se assentar, diga: o segredo está no altar. O segredo está no altar. Só as mulheres digam: o segredo está no altar. O segredo está no altar. Só os varões digam: o segredo está no altar. O segredo está no altar. Foi melhor. Segundo o Datafolha, os homens foram melhor. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos diante do profeta Ezequiel no capítulo 47. Todos nós entendemos que Deus vai chamar o profeta Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 2
Há uma conversa de Deus com o profeta Ezequiel. Ainda não sendo profeta, Deus está conversando com ele para o chamado profético. Todos nós, ou a maioria, sabe perfeitamente que Ezequiel estava estudando, investindo seu tempo para ser um sacerdote. Ele vinha de uma família sacerdotal e, a princípio, o que se revelaria para a vida dele é que ele seria também um sacerdote. Ele estava fazendo parte disso. É importante ressaltar para os irmãos que todos os sonhos que nós temos, eles precisam estar ingressados nos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Não dá para você querer fazer da sua vida o que você quer, quando Deus decidiu para você algo completamente diferente. A sua profissão precisa estar ligado com aquilo que Deus quer. A tua casa precisa estar ligado com aquilo que Deus quer. E se você começar a sonhar alguma coisa que foge do sonho de Deus, você vai acabar vivendo um pesadelo mais à frente. Mas ainda que você não queira viver isso, Deus vai preparar o cenário para você viver. Ezequiel, ele recebe o chamado de Deus. Estudou por um bom tempo para ser um sacerdote. De repente Deus se apresenta e diz a ele que ele estava sendo chamado para ser profeta. Deus não perguntou se ele aceitava. Na verdade, Deus não pergunta se a gente aceita. Se você observar, há uma diversidade de chamados na Bíblia, porém todos eles são baseados em um princípio. Quem me ouve, diga amém. Amém. E esse princípio é o princípio que provém de Deus. Deus, quando chama, ele não pergunta, como por exemplo, Carlos Henrique, bom dia. Bom dia, Senhor. Você aceita ser pastor? Se Deus fizesse para nós essa pergunta, com certeza, alguns ou algumas não estariam aqui na função que exercem, dentro e fora da igreja. Nós estamos aqui por causa de uma ordem. Por isso que Paulo diz no Efésios capítulo 4, ele diz, eu, Paulo, vírgula, prisioneiro do Senhor. Paulo está dizendo para nós, eu sou liberto, mas não sou livre. E muitos de nós nos esquecemos desse fato. Nós estamos libertos, libertos do pecado, mas não podemos fazer o que queremos fazer. Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e dissesse assim, você é liberto, só não é livre. Olha para a vida de Jonas, você vai perceber que Jonas, ele a princípio era liberto. E ele estava achando que podia fazer o que queria fazer. Olhe para cá. E nessa condição, a Bíblia diz que Deus deixou Jonas fazer o que ele queria. Achando que ele queria. Lá na frente, Deus pega Jonas. Parece que Jonas estava pensando, eu estou atrapalhando o projeto de Deus. Mal sabia ele que tudo que ele estava fazendo, Deus estava tendo controle de tudo. Não sei se você sabe, se não sabia, vai saber. Quando Jonas é engolido pelo peixe, ficou 3 dias e depois o peixe vai vomitar ele na praia que ficava em Nínive. Quando o peixe vai vomitar, havia uma crença que era do povo de Nínive. A crença era que o Salvador, ele seria vomitado por um peixe. Quem é que foi vomitado? Jonas. Quando Jonas foi vomitado, todo mundo começou a falar, o Salvador chegou, o Salvador chegou, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Ele não está afim de pregar, ele não está afim de falar, ele não está afim de cantar, ele não está afim de fazer nada. O texto deixa claro que Jonas faz tudo aquilo de forma forçada. Ainda que ele não queria, Deus salvou. Ainda que ele não queria, Deus libertou. Ainda que ele não queria, Deus fez. Não é porque você quer, é porque Deus quer. Não é sobre você, é por causa da palavra de Deus. Você não tem poder de trazer o céu para a terra. É Deus que decide trazer o céu para a terra. Você não tem vontade própria. É o Espírito que comanda isso. Um dos versículos mais tristes na Bíblia é baseado no tema dessa mini vigília. E retirou-se o Espírito de Deus da vida de Saul. Não deixe que o Espírito de Deus saia da sua vida. A maior estratégia do diabo para esse tempo é essa. Ele não quer tirar você da igreja. Ele quer deixar você aqui dentro. Mas sem o Espírito Santo, porque crente sem o Espírito Santo numa mini vigília como essa, ele presta atenção em qualquer coisa, ele olha para qualquer coisa, menos para a glória e a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, nós somos vazios. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue obter sucesso algum. Você pode observar que no Novo Testamento há uma
orientação do próprio Deus para a nossa vida, que diz que o nosso adversário, se possível for, ele iria se fantasiar. Eu acho que essa palavra é que encaixa melhor. De anjo de luz. Sinais também aconteceriam. Curas também aconteceriam. Porque o diabo também cura. O diabo também faz algumas coisas acontecerem. A diferença é que ele não pode salvar. Ele não pode libertar. O movimento religioso do tempo atual está querendo forçar a igreja a entender que a gente precisa da política e dos políticos para o evangelho avançar. Antes de começar a pregar, eu quero que você entenda que Jesus, ele tinha uma força tão grande, que no momento em que Barrabás estava preso, o povo gritou: solta Barrabás e prende Jesus. Quando fizeram isso, o inferno pensou: agora o evangelho para. Agora eles não avançam. Tudo fazia parte do propósito. Mesmo tirando Barrabás da cruz e crucificando Jesus, o evangelho cresceu com muita força. A verdade é que o Brasil precisa passar por uma pressão religiosa. Tem muito crente, muito crente frouxo. Não pode acontecer muita coisa. Eu ouvi naquela pregação, aquilo certamente foi indireta, não volto mais para a igreja. A galera hoje está assim. A gente tem que ter um cuidado muito grande até para dar a paz do Senhor. Se você falar a paz e não falar do Senhor, ali, tá vendo? Já mudou comigo. É verdade, tem essa doideira. Tem gente que já pede perdão pelo WhatsApp. Perdão virtual. Olha, eu tô aqui, acabei de orar, Deus sabe, tô todo arrepiado aqui, tô te pedindo perdão. Porque eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Para de conversa. Esse evangelho frouxo não é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho sem o Espírito Santo. Aí Deus visita o profeta Ezequiel no capítulo 47. E um varão que tinha na mão um cordel de medir começa a guiar o profeta Ezequiel. Só que antes de começar a se guiar, queria que você prestasse atenção nisso aqui. As águas começavam a fluir do altar. Diga altar. Então as águas começavam a fluir do altar. Se as águas começavam a fluir do altar, o texto em seguida diz que é um rio, é um ribeiro, que dá no mesmo, a denotação é a mesma. Então, qual é o sentido? A nascente desse rio começa no... Quando a Bíblia fala de altar, a Bíblia fala de devoção, fala de renúncia e fala de Bíblia. Momento de palavra. Se cair alguém endemoniado aqui, e o pastor Carlos Henrique, que ele é desses, ele é dos meus, fala: ô irmã, você é obreira, repreende esse demônio aí. O primeiro sentimento do obreiro é: será que a minha vida está no altar? Será que o meu altar está direito? Você pode cantar no pecado, você pode pregar no pecado, mas se você tentar repreender um demônio em pecado, você corre o grande risco dele fazer você passar vergonha. Eu estou te dando essa explicação introdutória para que tu venhas junto comigo compreender que o principal na nossa vida não é o fogo que cai do céu, mas é como está o meu altar. Porque se o meu altar está bem, as águas vão fluir. Pastor, prova para mim que é possível umas coisas dessas acontecer. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aquele que está em mim e não dá fruto, o pai corta e lança no fogo. Então é possível estar conectado com Jesus e não produzir resultado. Não é só vir para o culto, não é só estar presente nas células, não é só estar presente em todas as programações, não é só estar fazendo tudo o que se faz. Jesus disse: se vocês fazem só o que eu peço, só o que é óbvio, vocês são inúteis. Segura, porque o negócio vai apertar um pouco, mas eu volto mês que vem para pregar, tu vai ver só. Então qual é a ideia? Eu preciso parar com a minha religiosidade e achar que eu tenho que estar no culto como eu tenho que estar na minha empresa, de achar que eu tenho que estar no culto. Nos tornamos frequentadores de culto. Nós falamos de adoração
E é importante dizer-lhes, adoração é a junção de duas palavras, a dor entrando em ação. Se você não sente dor, você não consegue adorar. É por isso que nos piores dias da tua vida, quando o caixão estava baixando para a terra, quando alguém disse que te traiu, ou quando algum amigo foi embora, você pensou, agora eu paro. Deus se apresentou e você continuou. Nesse momento, a adoração começou a entrar na sua vida. Adoração não é quando você alcança as notas musicais mais belas. Se Deus fosse refém, como disse muito bem dito pelo querido irmão que cantou, se Deus fosse refém, por exemplo, de canções, de músicas, Ele ficaria na porta da casa de Whitney Houston. Se Deus fosse refém de gente que sabe falar muito bem, e não negligencio quem sabe falar, mas se Deus fosse refém disso, Ele ficava parado na Assembleia Legislativa para ouvir os nossos deputados que falam muito bem. Mas Deus não é refém de quem canta bem, não é refém de quem prega bem ou de quem fala bem, mas a Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor, há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deixa eu ver quem tem coração aqui. Deixa eu ver quem veio com certeza de que vai voltar para casa carregado pelo Espírito. Você não saiu de casa e veio para cá para entregar 3 glória a Deus e um aleluia. Você saiu de casa e veio para cá para entender, aqui é o lugar de comunhão. Eu vim para cá não para receber, eu vim entregar. Você vai voltar vazio de você, mas cheio de Deus. Se as águas fluem do altar, essas águas providenciam algumas coisas para o ministério de quem está no altar. No altar está fluindo águas e o varão pega em Ezequiel. Eu quero acreditar. Pega na mão de Ezequiel e diz, Ezequiel, vem junto comigo. A Bíblia diz que Ezequiel vai andando, ele vai andando. E quando ele vai andando, o texto diz que as águas batem nos artelhos, que é o mesmo que tornozelo. Porque profundidade não vem para quem corre, profundidade vem para quem anda. Estão tentando te convencer que você tem que ser rápido. Mentira. Estão tentando te convencer que algumas coisas não aconteceram na sua vida. Olha para janeiro. Olhou no retrovisor? Agora olha para outubro. Não era nem para você ter chegado aqui, mas Deus te fez chegar. Teve momentos de janeiro para cá que você pensou assim, gente, eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir avançar. Nessa situação, eu acho que aqui eu consigo parar, eu acho que aqui eu não consigo mais. Esses dias, há poucos dias atrás, estava na igreja, pastoreio junto com a pastora Ana Cristina, e eu falei assim, pastor Henrique, e sempre chega um dia que a gente que pastoreia fala isso. Eu disse, olha, hoje eu não vou ao culto. A pastora viajou para a Venezuela, chegou, eu fiquei... Então, quando ela sai, eu fico. Quando ela está, eu posso sair. A gente combina assim. Então, ela ficou alguns dias na Venezuela pregando. Quando ela voltou, eu disse, bom, se ela chegou, agora eu posso sair. Mas nesse dia, eu não tinha agenda. Mas era dia de culto, era uma sexta-feira. Eu disse, vou ficar em casa. Falei com a minha esposa, falei assim, filha, vou ficar em casa. Ela disse, amor, eu vou para o culto. Falei, não, tudo bem. Pode deixar as crianças aqui. Não, também vou levar as crianças. Falei, tudo bem, então eu vou ficar em casa. Mas você, olha o que ela disse, você tem que ir. Não, não tenho que ir, quem tem que ir é o Espírito Santo. Eu achando que eu podia falar alguma coisa. Não, eu vou ficar em casa. Minutos depois eu disse, pastora, só para reafirmar, não estarei no culto. Olha o que ela disse, meu filho, vai para o culto. Não, pastora, não vou, porque hoje eu estou estressado. Crente estressado tem que ficar na sua. Moisés estressado quebrou as tábuas. Moisés estressado feriu a rocha. Crente estressado tem que se desacelerar. Tem muito crente que está estressado, quer vir para o culto. Vou para o culto para desestressar. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes você arruma problema para o pastor e para os irmãos. Que nem tudo se resolve só de forma espiritual. Tem coisa que se resolve tratando olho a olho. A gente está deixando de ser humano para ser espiritual. E uma coisa que nunca vai acontecer, pelo menos aqui na Terra. Você sempre vai ser humano, com ações espirituais. Falei, não, amor, vou ficar em casa. Eu pensando que daria certo. Daqui a pouco a pastora liga. Meu filho, o que foi? Os traficantes entraram na casa de uma irmã, pastor Carlos Henrique, pegaram o filho dela, o único filho, levaram para um outro lugar, mataram o filho dela. Ela não sabia, quem sabia era eu e a pastora. A pastora foi correndo na casa dela para avisar. E quem é que tinha que ir para o culto? Joe.
Quando eu estou entrando na igreja, você está rindo porque não é contigo. Você vai pastorear em nome de Jesus. Quando eu comecei a andar devagarzinho, entrando no culto, irmão, carregado pelo Espírito, a raiva estava indo até embora. Eu lembrei de Ezequiel. Porque Ezequiel não está andando porque quer, é o varão que convida. Tem dias, como diz SH nas suas canções, ele diz assim: tem dias que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. O diabo não vai ter o prazer de te ver de novo no forró. O diabo não vai ter o prazer de ver você de novo no pagode. Nunca mais ele vai ouvir você cantando Tchotchomere. Você vai ficar na presença, você vai ficar forte, você vai se firmar. Ainda que doa, é melhor doer aqui do que você ficar lá fora doendo e fraco. Deus está te fortalecendo. É no caminhar, é numa passada, é no dia após o outro. Profundidade não é para quem corre, é para quem anda. O varão está convidando. As águas cobriram os pés. Preste atenção. Eu prometo não ser extensivo. As águas cobriram os pés. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo dá uma ordem à igreja de Éfeso para colocar algumas armaduras. Entre elas ele chama uma de as sandálias da preparação do evangelho da paz. Quando a Bíblia fala de pés, a Bíblia fala de testemunho. Benditos são os pés do que anunciam a salvação, o testemunho, o evangelho. Quando a Bíblia fala de pés, a Bíblia está falando de testemunho. Então, quando Ezequiel está andando e as águas cobriram os pés, Ezequiel está entendendo: meu testemunho já começou a ser dominado pelo poder do Espírito. Não deixe que as razões das suas ideologias fiquem sem ser inundadas pelo Espírito. Você precisa ser cristão em todas as áreas da sua vida. Pastor, como é que é isso? Tem crente que canta como cristão, prega como cristão, está casado como cristão, mas na hora de ofertar, não oferta como cristão. Tem gente que na hora de ofertar, ele não consegue ofertar em paz. Abre a carteira, vê a onça de 50 e vê a nota de 2. Qual é que você pega? Hã? Fala sem medo, fala sem medo. No 3, 1, 2, 3. Jesus que peleja. Vamos fazer um combinado aqui. Eu não vou falar de nada caro. Não vou nem citar nome para não fazer propaganda. Quem aqui tem família sabe. Eu sou casado com uma mulher linda e tenho 3 filhos. Então você imagina, irmão. Ser casado já é gasto. 3 filhos. Não vou nem contar o restante. Esses dias a esposa falou assim: ai, Mel, que tanto tempo que eu não vou num lugar comer. Aí eu olhei para a carteira, olhei para ela, olhei para a carteira, olhei para ela. Segunda-feira tinha que pagar a conta. Falei: rapaz. Daqui a pouco chegou um pix. Irmão, vivo de milagre. Estou preocupado com nada. Fiz concurso, passei. O senhor disse: tu não vai entrar. Olha a minha cara de preocupado. Me preocupando mais com nada, irmão. Aí falei: amor, vamos ali. Peguei o carro, aí a gente foi, chegou lá, botaram os negócios todinho. Ela: amor, nunca vi isso. Come, come, come. Se alimenta desse pão, bebe dessa água. O Senhor preparou para ti. As crianças comendo, se lambuzando. Chegou na hora de pagar, deu um pouquinho a mais do que R$100. A gente não pode falar para não assustar os irmãos, né? Mas na hora da oferta, no dia seguinte, eu estava na igreja. Eu estou falando de mim. Abri a carteira. Quando abri a carteira, só tinha R$50. Eu pensei: aonde? Vou jogar os meus únicos 50 na oferta. Deus disse: pega e oferta. Porque se você investe na tua família, é porque você está na minha casa. O primeiro lugar de investimento é aqui, então oferta aqui. É pouco ainda? Aí eu falei assim: amor, Deus falou um negócio para mim. Pronto, já combinei. Todo mês a gente vai preparar uma oferta, uma boa oferta, maior do que as nossas saídas, e vamos ofertar. Graças a Deus. Se eu falar para você, eu não me perdi, vou continuar pregando. Se eu falar para você que tudo que eu vivo é milagre, voltei a estudar, não estou pagando, é milagre. Esse dia eu olhei passei em frente a uma loja, pastor Henrique, fala rapidinho. Aleluia. Eu olhei assim, eu estava sem relógio, eu até esqueci de colocar o relógio hoje.
Passei e falei assim, ai, senhor, esse relógio aqui é bonitão, pô, queria um. Aí minha esposa, amor, pode deixar, quando tiver dinheiro eu vou te dar. Eu dentro de mim, ela vai pegar o cartão. Quem tem que pagar sou eu. Fui pregar numa igreja, acabei de pregar. A irmã falou assim, a igreja quer te dar um presente, pastor. Falei, amém. Vem cá. Aí me deram uma caixa. Irmão, exatamente o relógio que eu olhei na vitrine e disse, Deus é esse. O custo do reparo nunca vai ser maior do que o custo do cuidado. Invista na obra de Deus, irmãos. Eu creio nisso. Você só tem família porque tem gente aqui dentro orando por você. As águas que cobriam os pés era Ezequiel entendendo, ele está dominando o meu testemunho. O varão pegou na mão e disse, vamos andar mais um pouco? Vamos andar. Ele vai caminhando e as águas dos pés sobem para o joelho. Diga, joelho. O profeta messiânico, que é o profeta Isaías, ele diz que nenhum dos ossos de Jesus poderiam ter sido quebrados, ou poderiam se quebrar. Lá na cruz, no Monte das Caveiras, ou Gólgota, estava Jesus e mais 2 ladrões. Jesus no meio. Todos que iam para a cruz, ninguém conseguia morrer sozinho na cruz. Ele precisava ser morto. A morte na cruz, a finalização da morte da cruz, melhor dizendo, era com um martelo quebrando o joelho. Então, o soldado romano chegou, olhou, e ele disse, vou nesse primeiro. Ele olhou para o ladrão, olhou para o joelho, e pá! Quando ele bateu, ele quebrou os 2 rótulos do joelho do primeiro ladrão. Ele não conseguiu mais ter estrutura para puxar o ar, e ele parou de respirar e faleceu. Ele foi no outro, depois de Jesus, fez a mesma coisa. Quando ele chegou em Jesus, ele olhou e disse, ele já está morto. Para testificar como eu sinto Jesus aqui. Para testificar que ele estava morto, porque as últimas palavras de Jesus na cruz foram estas: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está escrito, e ele expirou. O soldado romano não sabia, porque ele não ouviu a oração. Ele pegou a lança e enfiou no lado esquerdo de Jesus. Quando ele enfiou, notoriamente sai sangue e sai água. Você sabe perfeitamente que uma mulher, quando cumpre o período de gestação, ela perde sangue e perde água. Romanticamente a gente pode falar que naquele momento o inferno falou assim: agora é que a gente vai arrebentar com tudo. Quando o soldado romano enfiou a lança, ele não sabia, mas ele estava fazendo parto da igreja, porque na cruz do Calvário nasceu o pastor Carlos Henrique, nasceu o pastor Melquisedeque, nasceu você, nasceu a tua casa, nasceu a tua família. O diabo tenta parar, mas a estrutura da igreja não será quebrada. Deixa eu ver quem crê aqui, deixa eu ver quem está acordado e recebe essa palavra. Os teus joelhos não se quebrarão. Se alguém pensou que essa depressão ia acabar contigo, está errado. Se alguém pensou que esse fim de relacionamento é te jogar para baixo, está errado. Se alguém pensou que saindo de uma igreja para outra você ia parar, está errado. A tua estrutura está intacta. Está intacta. A estrutura do crente é baseada no joelho. Por quê? Quando você dobra o seu joelho, não há um modelo corporal para a oração. Como, por exemplo, só é oração quem dobra o joelho. Não, não há. Mas quando você dobra, eu vou explicar. Talvez exista uma dúvida no seu coração. Mas quando você dobra o joelho para orar, pá, você está dizendo no mundo espiritual: a minha estrutura se curva diante do soberano. Você não pode deixar que o sistema venha fazer você se curvar.
Por exemplo, quando alguém quer se casar, faz algumas homenagens, e das mais tradicionais, você pega uma aliança, fica de frente para uma mulher, dobra pelo menos uma estrutura, porque quem decide amar tem que render estrutura. Ah, você não pegou? É por isso que na hora da oração, a gente não dobra um, a gente dobra os dois, é dizendo para ele: as minhas estruturas estão postas em ti. Aí tem gente que se modernizou. Não, eu oro deitado. Para dormir eu não preciso dobrar o joelho, eu oro deitado. Aí, ó, o preguiçoso se cobre todinho, liga o ar-condicionado, cabecinha no travesseiro dele. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Ah, para de conversa. Você conversa com a tua esposa desse jeito? Nem assim. A gente está dando para Deus o que sobra. E a gente quer o melhor de Deus e a gente está dando o pior. Ezequiel, vamos andar mais um pouco? Quem já foi na praia, quem tem costume de ir, ou quem vai a alguma piscina, ou tem em casa, tem costume de ir, enfim. Você sabe que quando as águas cobrem os joelhos, a condição de você andar fica mais devagar. Isso acontece muito na praia, no rio. Você vai andando, se é só os pés, você vai andando de boa. Agora, quando já está batendo no joelho, a velocidade diminui e a força aumenta. Quando você é novo convertido, você quer pregar para todo mundo. Quando você é novo convertido, você quer abraçar tudo, você quer limpar a igreja, você quer fazer almoço para o pastor, você quer pagar a prestação do carro do pastor. Estou brincando. Você quer fazer tudo! Só que o tempo vai passando, aí você vai diminuindo a velocidade e aumentando a força. Por que tem que aumentar a força, pastor? Porque para ter resistência, você tem que ingressar mais força. Porque para enfrentar o diabo não é uma condição tão normal. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos começar a compreender que não é em velocidade, irmãos, é em constância. O que Paulo disse: sede firmes e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, nós precisamos ser mais firme. O que é a fé? A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que eu espero. Qual é a realidade? Se você não é firme, seus fundamentos não são firmes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja pronto no ouvir, mas tardio no falar. O nosso maior problema é que a gente carrega a ideologia nos nossos lábios, dizendo: já sei, já entendi, eu sei fazer. Quando o correto é ficar calado e ouvir, ficar calado e aprender. A sabedoria não vem quando se fala, sabedoria vem quando se sabe ouvir. No momento de oração, mais de 6 horas de oração, o ministro disse para Deus: Deus, eu preciso de uma resposta. Ele continuou orando, gritando, orando, gritando, orando, gritando, orando, gritando. No final da oração, o ministro disse para Deus: Deus, será que o Senhor não vai falar? A voz ecoou dentro do quarto e diz: eu estou desde o início querendo falar, mas você não cala a boca. Para alguém precisar ouvir, precisa se silenciar. Silêncio é da tua parte, mas barulho é da parte de Deus. Você está ouvindo quem não ouve Deus. Você está dando atenção para quem não tem intimidade com Deus. Você está dando atenção para quem tem intimidade contigo. Tem duas coisas diferentes na vida que a gente tem que saber decifrar. Tem gente que tem intimidade com a gente, e tem gente que tem intimidade com Deus. Nós temos o maior hábito de ouvir gente que tem intimidade conosco, e não de gente que tem intimidade com Deus. A gente muito se arrebenta porque a gente pensa: pastor está me perseguindo, pastor não sabe como é que eu vivo, pastor não sabe como é que eu sou. Só que quando Deus se apresentou para Samuel, Samuel sabia que quem chamava era o sacerdote Eli. Mas nós olhamos no texto e sabemos que quem estava chamando Samuel
era o próprio Deus e não o sacerdote Eli. A pergunta que não quer calar é essa: por que quando Deus chamava o Samuel, ele ia até o sacerdote Eli? Porque a voz de Deus é a voz da tua liderança. Se você não ouve teu pastor, você não está ouvindo Deus. É por isso que nós teríamos muito mais sucesso na vida se chegássemos e, como por exemplo, pastor, o que você acha? Estou na dúvida, faço essa formação ou faço essa? Mas você não pergunta. Olha o silêncio, ó. Antes de você entrar numa sala de cirurgia, há um informativo que é mais ou menos assim, se diferencia às vezes de alguns lugares. Silêncio. Porque todos aqui estão concentrados. Esse momento de silêncio da igreja, para alguns, se interfere em tantas outras coisas, mas para Deus, esse momento é um momento de cirurgia. Deus está fazendo cirurgia em corações aqui nesta hora. Gente que não conseguia perdoar, depois dessa mini vigília vai perdoar. Vamos andar mais um pouco, Ezequiel? Vamos lá. Ezequiel está andando. E as águas já não batem mais no joelho. E agora batem aonde? Cintura. Diga cintura. Fala cintura. Para fechar, a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel sentiu que as águas batiam na cintura, ele traz uma declaração para Deus dizendo essa condição. E eu buscando sobre o conceito da cintura, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, que há uma necessidade que nós venhamos colocar o cinturão, ou o cinto da verdade. Porque as armaduras do guerreiro eram firmadas pelo cinto. O nome do cinto era verdade. Porque sem verdade as armaduras caem. Tem gente que tinha tudo para ser guerreiro. É bom, é habilidoso, é estrategista. Só tem uma coisa: não para de mentir. Não vive verdade. E quem não vive verdade, quem não fala a verdade, infelizmente, não vai conseguir estar com a sua cintura mergulhada no Espírito. O que o próprio Deus estava dizendo ao profeta Ezequiel era: Ezequiel, eu preciso dominar a tua verdade. Sabe aquilo que a gente considera, que a gente diz assim, não, isso aqui é desse jeito, é dessa forma e vai ser assim até o dia que eu morrer. Se prepara que daqui a poucos dias o Senhor vai mudar as tuas verdades. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não vão passar. É o Senhor deixando claro: as minhas palavras não passam, não mudam. Eu sou imutável e as minhas palavras também. Mas a nossa muda. A nossa palavra muda. As nossas verdades mudam. Olha para o ano passado e olha para esse ano. Olha quantas coisas você teve que se ressignificar. Olha quantas coisas você teve que desconstruir e construir. Olha quantas coisas você precisou elaborar, organizar dentro de você. É por isso que a nossa vida é de aprendizado e aprendizado. Você está de pé hoje, mas se amanhã você ficar todo quebrado, não se culpe por isso. Deus está construindo um novo ministro, uma nova ministra. Deus não está nesse momento preocupado se você está inteiro ou se está quebrado. O importante é estar na mão do oleiro. Jeremias 18 está escrito dessa forma, que o vaso de barro que estava nas mãos do oleiro se quebrou. Ninguém te quebrou, quem te quebrou foi você. Ninguém fez isso, quem fez isso foi você. Mas foi permissão de Deus. O melhor de tudo é que você está na mão de Deus. Está quebrado, mas está na mão de Deus. Está para baixo, mas está na mão de Deus. Está com sentimento de desistência, mas está nas mãos de Deus. Ninguém te arranca das mãos de Deus. Ninguém chega nas mãos de Deus. É daqui para a eternidade, é daqui para o céu. A tua sogra não vai te parar, a tua vizinha não vai te parar, ninguém vai te parar. Tua luta não é contra eles, a tua luta é contra os demônios, mas o diabo está tentando inverter essa situação, tentando te afastar da tua família, tentando te afastar dos teus amigos. Deus me trouxe essa noite para te dizer: o segredo está no altar, o segredo está no altar, o segredo está no altar. Repara o teu altar, melhora o teu altar, edifica o teu altar, sustenta o teu altar.
Você sabe como se levantava um altar antigamente? Gênesis capítulo 22, o Senhor se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu quero Isaque, teu filho. Ele prepara Isaque, leva Isaque. Depois de 3 dias ele chega no pé do Monte Moriá. Eles dois começam a subir. Isaque diz: pai, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Quando os dois chegaram lá em cima, Abraão teve que montar o altar. Me escute bem, Abraão pega uma pedra, junta com outra pedra, pega outra pedra, viu que não dava e teve que encaixar, porque altar é assim, você toma tempo para levantar, você leva tempo para construir, não é de sexta para sábado, não é de sábado para domingo. Primeiro levanta o altar, levanta o altar, levanta. Não dá para chegar aqui e falar: pastor Carlos Henrique, meu amigo, levanta o altar para mim. Sabe o que ele vai dizer? Até do jeito extrovertido que ele tem: Melk, eu posso fazer um púlpito para você, eu posso fazer um palco para você, mas altar não dá. Por que altar não dá? Porque altar é pessoal. Quando Deus disse a Abraão: eu quero Isaque, Isaque, que é Itshak, significa aquele que me faz sorrir. Deus estava dizendo: eu quero aquilo que te faz sorrir. Deus não disse para Sara, Deus disse para Abraão. O negócio não era com Sara, o negócio era com Abraão. Deus não estava repreendendo Sara, Deus estava repreendendo Abraão. Deus não vai cobrar de quem não tem altar, Deus vai cobrar de quem tem. Deus não vai reclamar com quem não fez, Deus vai reclamar com quem é responsável. Você é a coluna da tua casa. Volta depressa para a oração da madrugada. Está difícil, mas é na oração que você fazia que a tua casa recebia livramento e era sustentada por Deus. Está difícil, mas é na base da oração que você fazia que a tua esposa, a tua casa, os teus filhos, os teus amigos entendiam que Deus estava fazendo por meio disso. Aí você parou de fazer a oração. Eu fico imaginando alguns momentos quando a gente vai levantar o altar. Eu fui pesquisar, e eu já termino, a construção do altar. Não pode ser de madeira. Por que o altar não pode ser de madeira? Porque quando o fogo pega, pode destruir a estrutura. O altar, a base dele, a estrutura do altar precisa ser de pedra, fragmento de rocha. Então qual era a ideia? A ideia é: você tem que levantar o altar, mas edifica até uma certa parte com pedras, e depois você coloca as lenhas, e depois o sacrifício. Só que o altar era pessoal. Imagine só Abraão levantando o altar para Davi. Davi não tem estrutura de Abraão, Abraão não tem estrutura de Davi. Davi viu um filho dele morrer, e depois disso louvou ao Senhor. Abraão não. Abraão, até o último momento, ele estava acreditando que Deus ia fazer alguma coisa. Até que Deus diz: não toca no menino, porque Deus conhece a nossa estrutura. E o que Deus queria não era a morte do menino física, mas era a morte sentimental. Porque quando a gente tira alguém do lugar que a pessoa tem aqui dentro de nós, do sentimento, e coloca no lugar de Deus, que o lugar de Deus é o centro da nossa vida, muita coisa aqui dentro começa a desgovernar. Tem gente que dorme com o celular do lado. Olha, isso aqui é só um exemplo. Tem gente que carrega o celular e dorme com ele do lado assim, do travesseiro, mas sequer lê a Bíblia antes de dormir. Não é uma regra. Mas observe que tem algumas coisas na nossa vida que não são tão importantes e a gente está trocando por aquilo que é. A gente está deixando de lado algumas coisas. A gente está trocando algumas coisas que são importantes para aquilo que não tem tanto significado. Tem hora que, se você não desligar a internet, você não consegue conversar. Chega mensagem, chega problema, chega dívida, chega... O que é teu vai chegar, não adianta, toda hora chega.
Mas se você não souber participar, fracionar o seu tempo com as pessoas que você tem, você se perde e perde as pessoas que tem. Por isso Deus disse a Abraão, eu quero Isaac. Deus não queria Sara. Deus queria quem? Isaac. Quem é que estava no lugar de Deus na vida de Abraão? Isaac. Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde está Deus na sua vida? Aonde você colocou Deus na sua vida? Não, pastor, Deus está no primeiro lugar. Ah, está no primeiro lugar? E eu quero que você faça uma introspectiva com você. Existem 2 horários no dia que são importantíssimos: manhã e noite. A primeira coisa que fazemos quando acordamos e a última que fazemos antes de dormir. A primeira coisa que eu penso quando acordo e a última que eu penso antes de dormir. Isso é que define a minha vida. Foi por isso que Deus disse a Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Para não ter espaço para o adversário entrar. Porque se de dia tu medita, durante o dia eu falo contigo. Se tu medita de noite, durante a noite eu falo contigo. Pastor, prova, está escrito na palavra. E o Senhor revela os seus mistérios aos santos até quando eles dormem. Até crente que gosta de dormir, mas baseado na vida espiritual, recebe sonho e revelação da parte de Deus. Não troque a prioridade. Deus me trouxe essa noite aqui para você entender isso. Você está mudando algumas prioridades. E a gente vai perdendo. Algumas coisas. Bom, a água batia em primeiro nível, ela batia no tornozelo. E depois? Cintura ou lombos. Agora me veja só. Deus continua guiando o profeta Ezequiel. E agora Deus vai levar ele para o nível mais profundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. A cada nível que Ezequiel entrava, Deus perguntava, quer vir para o próximo? Ele perguntava, sim ou não? Não, por quê? Porque não é da nossa própria vontade. Não é a gente que escolhe o nível que quer chegar. A pressão faz a gente chegar. As lutas faz a gente chegar. As afrontas faz a gente chegar. As calúnias faz a gente chegar. Tem coisas que você não queria viver, mas está vivendo porque faz parte da pressão. E você, tem crente que só funciona na pressão. Tem crente que se Deus acordar, ele é assim, ó. Filhinho, filhinho, bom dia. Tudo bem? Acorda. Você vai acordar meio-dia. Por isso que alguns, ilustrativamente falando, Deus acorda assim. Bora, levanta! Começou o dia. Eu tenho 3 filhos e tenho 2 que são muito engraçados. O Miguel, ele é chamado de 220. Ele já acorda alegre, beijando todo mundo, dizendo te amo, bom dia, te amo. Liga a televisão, põe música. A Sofia levanta. Sofia levanta e fica assim. Somos nós. Existem 2 modelos. Eu, por exemplo, sou muito mal-humorado pela manhã. Ai, Deus está me libertando, eu estou melhorando, irmãos. Levei até café da manhã esses dias para minha esposa. Irmãos, eu acordo, eu não quero ouvir voz de ninguém. Eu não quero ver zap, eu não quero... Quando dá 9 horas, aí a minha alma já começa a entrar em mim. Tem gente que é assim, você está rindo porque você é desse jeito. Você não quer nem ouvir sua voz. Só que aí, você sabe que a vida está te esperando. Responsabilidades estão te aguardando. E você não pode ficar, não vou ir, vou ficar aqui, vou ficar de boa. Você não vai. Porque a vida te aguarda. Hoje é dia 8. E o dia não pergunta para você, por exemplo, Pai do Senhor, você está pronta para o dia 9? A vida não pergunta isso. A vida te leva para o dia 9. As pressões foram feitas para te fazer levar a lugares que sozinho você não chegaria. Ezequiel, eu imagino Deus falando. Dá uma olhadinha para trás. Está vendo lá? Lá em janeiro, as águas só batiam no tornozelo. Mas agora,
as águas estão na cintura. Aí o varão pegou Ezequiel pela mão, começou a andar com ele, da cintura a água foi subindo, subindo, subindo. Diz o texto que Deus pergunta: você está vendo isso, filho do homem? E ele disse: estou vendo. O Senhor diz: e agora? Ele disse: Senhor, agora só dá para ir nadando. Olha para cá, olha para cá. Quando Ezequiel disse: Senhor, daqui para lá é só nadando, é porque ele está dizendo: Senhor, a água está batendo aqui, ó, no pescoço. Quem sabe nadar, levanta a mão. Só para eu ver. Quem não sabe, levanta. Beleza. Vai para a praia. Você entra na primeira parte, a onda vai puxando você. Opa, sangue de Jesus tem poder. Se tu vai no rio, tu fica mais tranquilo. Rio não tem onda, tu pensa que é tranquilo. Tu vai andando, a água vai crescendo. Tu vai andando, a água vai crescendo. Se você estiver muito corajoso no dia, a água vai bater aqui. Se a água bater aqui, a água te força a não ficar olhando para frente. Se você ficar olhando para frente, você vai beber água. Você tem que fazer o que quando a água aumenta? Esse nível de profundidade está te fazendo lembrar de uma coisa: o segredo está no alto. Ezequiel, como é que está agora, Senhor? Senhor, agora só nadando. Na verdade era Deus mostrando para Ezequiel: o segredo, Ezequiel, é que eu quero que você olhe para mim, foca em mim, fixa os teus olhos em mim. Eu vim nesta noite gritar para você ouvir: é tempo de olhar para o céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, 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 vem do Senhor. Você entra na piscina, você não sabe nadar, você fica assim. Se botar a cabeça para frente, a água entra na sua boca. Quem é que nunca viveu isso na vida? Você, gente, aqui está mais fundo. Para não passar vergonha, você teve que, Deus está mudando a tua postura nessa profundidade. Você não pegou, vou repetir. Deus está mudando a tua postura nessa profundidade. Vou melhorar porque só o povo de cá recebeu. Deus está melhorando a tua postura nessa profundidade. Você entrou olhando para baixo com medo da profundidade. A profundidade vai chegando, você vai olhando para o alto. É tempo de olhar para o alto. Pro alto. A pergunta é clara. Vou fazer só uma vez essa pergunta, porque mês que vem eu vou voltar para pregar. Vocês vão ver só. Vou perguntar aqui. Vamos lá. Primeiro povo de cá. Quem quer profundidade? Eu vou contar de 1 a 3. E quem quer vai dizer assim: glória. Só o lado de cá. Quem quer profundidade? 1, 2, 3. Glória. Vocês ouviram, não ouviram? Lá de cá, quem quer profundidade? 1, 2, 3. Glória! O Senhor ouviu, vou continuar. Ezequiel. E aí, Ezequiel, como é que está aí? Senhor, é o seguinte: só nadando. Ezequiel estava dizendo: Senhor, não sei nadar. Quer profundidade, Ezequiel? Quero não. Tá bom. E ele me fez voltar para a margem. Mas o povo aqui disse para mim, os músicos ouviram, o pastor ouviu, Deus ouviu. Vocês querem profundidade, né? Então vamos lá. Quem daqui do altar sabe nadar? Você sabe? Sabe nadar. Qual é o seu nome? Maico? Magno. Magno, quando você mergulha, se passar de 5 metros, é difícil para você? Quem começa a ouvir? Quem começa a doer? O ouvido. Chegar a 7 metros, começa a doer mais o quê? Vai explodir, né? Cabeça. Pressão na cabeça. Desculpa, gente, depois eu conserto. Quem está apto a mergulhar, é normal do ser humano não se adaptar a algumas profundidades. Vai entender que há certos níveis,
A profundidade chega, mas junto com ela chega a pressão. E algumas pressões começam a latejar. Primeiro, pode ser que comece a doer os ouvidos. Depois, você começa a sentir dor talvez nos olhos. A cabeça começa a doer. Há uma explicação muito teórica que diz que quando você chega sem aparelhos a 9 metros, já começa a doer os ouvidos. Você fica com o ouvido assim, você não consegue ouvir nada. Com aparelhos, o nadador profissional, ele vai até uma certa profundidade. Depois daquela profundidade, ele não vai. Por quê? Por causa da pressão. Pesquisei ontem, eu disse, eu preciso pregar amanhã, eu tenho que pregar baseado em fatos e também na Bíblia. Não foi feito até hoje nenhum aparelho tão capaz que leve o homem ao mais profundo do Mediterrâneo, do Pacífico. Porque chega uma hora que a pressão começa a te empurrar para cima. Deus está mostrando para Ezequiel que quem quer profundidade tem que aceitar a pressão. Vocês disseram que querem profundidade, então agora vai prevalecer. Que quem quer viver dias de profundidade tem que aceitar dias de pressões. É melhor ser caluniado do que caluniar. É melhor ser humilhado do que humilhar. É melhor sofrer afronta do que afrontar. É melhor sentir dores do que você ser a dor. Deus está falando para você. Profundidade gera pressão. E pressão gera momentos de desistência. Mas você não vai desistir. A pressão te joga para cima. O segredo não é ir muito lá embaixo. O segredo é permanecer na profundidade exata. Deus não quer te matar nessa profundidade. Deus quer que você permaneça. Olha o que aconteceu. Ezequiel já estava na profundidade. Ele só não mergulhou, só não nadou, mas ele entrou na profundidade. A síndrome do profeta Ezequiel é essa. A gente chega no profundo, mas não permanece. Chega no profundo, mas não permanece. Tem dia que você está uma benção espiritual, mas nunca mais você foi daquele jeito. Quer profundidade. A gente quer profundidade. Profundidade não tem a ver com falar em línguas estranhas. Profundidade não tem a ver quando a gente tem revelações. Profundidade, simplificando, profundidade não fala dos dons. Profundidade é falar dos frutos. Nós precisamos correr atrás dos frutos do Espírito. Precisamos mais do que nunca. Nós somos a última geração que vai trazer o avivamento para as nações também. O Brasil é o celeiro de onde Deus vai levantar os missionários para as nações. Você quer profundidade? Aceite as pressões. Não, eu não aceito, eu vou agora falar com o pastor, eu vou fazer um gabinete, eu vou chamar aquela irmã, eu vou chamar aquele irmão. Ah, irmão, se eu fosse fazer gabinete com tanta gente que fala, com tanta gente, ó a minha cara de preocupado. Irmão, quem quer falar que fale. Disseram que Jesus repreendia demônio no nome de Beelzebu, e ele repreendia? Não. Tudo que você ouvir contra você, você vai ficar questionando. Eles querem audiência, eu não vou dar audiência para eles não. Alguém está esperando que você entre no nível dele. Alguém está esperando que você entre no nível dela. A maior frustração de Penina é que Ana nunca revidou as afrontas. Sempre foi afrontada e ficava calada. Há um provérbio muito popular que diz que quem cala consente. Mentira, quem cala é sábio. É melhor ficar calado e deixar que Deus fale por você. Você quer profundidade? Você vai sair dessa mini vigília com a certeza. Se vier pressão, Deus já usou o pregador para falar. Vai vir
algumas dores. Dor no ouvido, dor nos olhos, dor na cabeça, mas eu não vou parar. Porque o varão que te convida para essa profundidade não te larga. Ele não te deixa sozinho. Alguns amigos podem te deixar, algumas pessoas podem te abandonar, mas Ele que te leva não te abandona. Tudo isso que acabei de pregar está baseado em uma única condição: altar. Se não tivesse altar na vida de Ezequiel, as águas não fluiriam. Talvez o maior segredo da tua vida, de você não ter se tornado profundo no seu ministério, é que você se adaptou a não ter altar. Você está igual Saul, e o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. Se você me perguntar, eu vou te responder teologicamente falando. Saul ficou cerca de 40 anos sem o Espírito de Deus. 40 anos foi o reinado de Saul. Ele ficou pouco tempo com o Espírito de Deus, depois ele perdeu. Tem gente que está na cadeira, está na posição, está fazendo tudo, mas está sem o Espírito de Deus. Você pode dizer amém? Você pode ficar de pé? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: o segredo está no altar. Olhe para mim. Eu quero nesse momento fazer uma oração, e ela é bem específica. Nós vamos pedir a Deus para que nos dê graça para a gente reparar o nosso altar. O nosso altar em Deus precisa estar bem. A gente tem melhorado tantas coisas na nossa vida, a gente só não melhorou ainda o nosso altar. Logicamente eu não posso colocar isso de forma absoluta, não posso generalizar, mas eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo para o seu coração. Há um tema que foi proposto essa noite, e a minha mensagem não foi textual, mas foi temática. Você não pode permitir que o Espírito Santo saia de você. Você precisa cuidar do seu altar. Quem sabe você está igual o Sansão, forte, mas sem o Espírito de Deus. Eu quero finalizar essa mensagem lembrando um fato muito importante que aconteceu na vida de Sansão. Ele havia sido pego por Dalila, e quando ele é pego por Dalila, a gente sempre diz: quem derrubou Sansão foi Dalila, mas não foi. Quem derrubou Sansão foi ele mesmo. Dalila só anunciou a queda de Sansão. Depois que Sansão ficou sem as tranças, sem os cabelos, depois que ele está cego, está lá no templo, sendo humilhado, ele pede alguém para levar ele para as colunas. Ele estica os braços, ele faz uma oração: Deus, me dê forças pela última vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. Se Sansão tivesse pedido a Deus visão, ele permaneceria vivo por algum tempo. Mas ele decidiu pedir força. E a força não substitui a visão. Quando ele pediu força, o texto diz que ele empurrou as colunas, e quando empurrou as colunas, todo aquele templo caiu, matou Sansão e todos que estavam presentes. Tem uma coisa muito importante na nossa vida: visão. A gente está pedindo força, estando cego. E você não pode sair daqui dessa noite desse jeito. Você é uma bênção, e o teu ministério não pode parar por causa dessa cegueira. Deus está te levando para essa profundidade, que Ele quer melhorar algumas coisas na sua vida. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, colocasse a tua mão direita no teu coração. Eu queria que você começasse a conversar com Deus, falar para Deus algumas crises existenciais. Navegue dentro de você e comece a procurar onde foi que você colocou Deus. Percebe que tem coisas que Deus pode fazer. Não é isso que Deus é. Busque dentro de você quem Deus é para você, não o que Ele faz. A gente sabe que Ele é poderoso, a gente sabe que Ele é soberano, mas busque dentro de você quem Deus é, o que Ele significa para você.
ainda de olhos fechados, com a mão no coração, faça-se você mesmo a pergunta: o que será que Deus está pensando acerca de mim? Eu quero orar por você nesse instante. Comece a confessar para Deus as tuas crises. Tem coisa que ninguém sabe, tem coisa que ninguém conhece, tem coisa que ninguém nunca vai descobrir, mas eu queria que você falasse para Deus agora. Queria que você dissesse para Deus agora, porque Ele quer ouvir. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Eu quero orar nesse momento. Oh meu Deus soberano, eu estou diante de um povo que está prestes a viver um dos maiores avivamentos já visto nessa terra. Eu estou diante de uma igreja que decidiu se abster dos últimos horários para estar sendo, ó Deus, carregado pelo Teu Espírito nessa mini vigília. E a importância dessa mini vigília não está porque eu estou pregando, não está porque alguém cantou, está porque ela chegou, porque ele chegou, está por causa deles. Ó Deus, eu te peço nesse instante, se a Tua palavra foi e é verdade em meus lábios, aonde estiver um coração quebrantado e contrito, em nome de Jesus, recebe resistência para suportar as pressões dessa profundidade. Dessa profundidade ninguém pode arrancar a gente, Deus. Dessa profundidade nós não queremos sair. Foi difícil chegar até aqui. Quantas noites nós investimos orando? Quantas vezes nós jejuamos? Quantas vezes falamos não para a tentação? Renunciamos à nossa carne. Nós não queremos voltar para a margem do rio. Nós não queremos ficar com a síndrome do profeta Ezequiel. Foi para o profundo, mas não ficou. Nós não queremos ficar na margem. Não queremos voltar na margem. Deus, eu estou diante de uma igreja que decidiu ir para o profundo, ficar no profundo, viver no profundo, andar no profundo, falar no profundo, pregar no profundo. Eles decidiram. Eu quero te pedir, começa, Senhor, a renovar desde o mais novo ao mais velho. Esse renovo que eu te peço que seja um renovo de forma visível. Alguns aqui precisam mergulhar mais uma vez nesse ribeiro que flui por meio do teu altar. Em nome de Jesus, enfermidades, ouçam a minha voz. Eu repreendo do corpo desta mulher, do corpo deste homem, em nome de Jesus agora. Enfermidades em nome de Jesus caiam por terra. Doenças psicossomáticas, pelo poder da palavra, eu repreendo agora. Recebam a cura, recebam a cura. Sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, que o efeito desta mensagem repercutirá por toda a nossa eternidade. Só quem acredita nessa palavra e vai viver no profundo, por favor, dá o teu melhor brado de glória a Deus. Quem vai viver no profundo, quem vai pregar no profundo, quem vai cantar no profundo, quem vai andar no profundo, quem vai morar no profundo, vai vir para a igreja no profundo, vai para o trabalho no profundo, vai para a faculdade no profundo. Você vai viver uma profundidade na sua vida.